Olá, 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 meus queridos estudantes de Educação para Jovens e Adultos. Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Luan Bezerra Dutra e estamos aqui hoje para darmos continuidade aos nossos estudos. Vamos lá? Estamos falando de determinantes. Hoje é nossa aula de número 6, nossa última aula dessa unidade 3 do módulo 2, nosso segundo semestre, da terceira etapa, que é o ensino médio. Nas nossas aulas passadas, a gente falou um pouquinho sobre o Teorema de Laplace e construímos o nosso caminho até o Teorema de Laplace, estudando, entendendo o que era o menor complementar, depois o cofator. Por quê? Porque ao trabalhar com o Teorema de Laplace, a gente precisa ir desses termos, desses elementos presentes na nossa matriz. Quem é esse menor complementar? Quem é esse cofator? Tudo isso a gente viu nas nossas aulas passadas. Na aula passada, eu trouxe para vocês o Teorema de Laplace e hoje eu trago para vocês uma aplicação para a gente encerrar os nossos estudos com o determinante das matrizes, tá certo? Se você não lembra, na nossa aula passada, o trabalho com o Teorema de Laplace ele é indicado aí apenas em situações que nossa matriz ela é de ordem 4 ou superior, porque temos outras ferramentas que tornam o processo de calcular o determinante dessa matriz mais simples. Então, matriz de ordem 2 e ordem 3, temos outros métodos que são mais recomendados do que esse teorema. O Teorema de Laplace, então, ele é recomendado ali para situações em que temos ordem 4 ou superior. E eu trago, então, um exemplo que temos uma matriz de ordem 4 para fazer calcular o determinante, utilizando o Teorema de Laplace. E o que o Teorema de Laplace diz para a gente? O Teorema de Laplace permite que a gente calcule o determinante olhando apenas para uma linha ou uma coluna da nossa matriz. Então, a gente vai escolher uma linha ou uma coluna da nossa matriz, vamos calcular ali o cofator de todos os elementos dessa linha ou dessa coluna e realizar um produto entre o elemento e seu cofator, calcular ali cada um desses produtos e depois somar tudo. E esse vai ser o determinante da nossa matriz, tá certo? E por que a gente fala que quando a gente está fazendo os cálculos com o Teorema de Laplace, é mais indicado procurar linhas ou colunas que possuam zeros? Porque reduz os nossos cálculos, tá? Se a gente vai ter um produto ali acontecendo e um produto que envolva zero, a gente já sabe que aquele resultado ali é zero. Então, teremos menos contas para realizar, beleza? Então, eu trouxe aqui uma matriz A, que a gente tem aqui a matriz A 1, 0, 2, 0, 2, 1, 1, 1, 2, 3, 0, 1 e menos 1, 1, 2, 2. Olhando para essa matriz, a gente precisa escolher uma linha ou uma coluna, tá? Que tem ali mais zeros. E a nossa sorteada foi a linha 1, porque a linha 1 tem 2 zeros, então a gente já percebe que duas contas ali já vão ter como resultado o zero. Bem, então, devemos multiplicar os elementos da linha escolhida, da linha 1, pelos seus cofatores. E o cofator, ele é um produto do nosso menor complementar por uma potência de base menos 1 associada à posição de linha e coluna desse elemento, Então, o determinante da nossa matriz A, ele vai ser um produto do elemento da primeira linha e primeira coluna. Opa, deixa eu ativar minha caneta aqui. Um elemento da primeira linha e da primeira coluna pelo seu cofator, o elemento da primeira linha e segunda coluna pelo seu cofator, e o elemento da segunda linha e da primeira linha e segunda coluna pelo seu cofator, e o elemento da primeira linha e quarta coluna pelo seu cofator. Isso está aqui, ó. Eu estou falando do elemento A11 com o cofator do elemento A1, A12 com o cofator do A12, A13 com o cofator do A13, A14 com o cofator do A14. E aí a gente brinca com essa potência de base 1 relacionada aos expoentes e também aos elementos. Então, o elemento aí da nossa primeira posição é o elemento 1, o elemento da segunda posição é o elemento 0. Então, a gente já sabe que isso aqui vai dar 0. O elemento da terceira posição é o 2, o elemento da quarta posição vai ser o 0. Então, a gente já sabe que esse produto vai para zero. Então, a gente vai ficar com o determinante sendo quem? Sendo 1 vezes o 1 vezes o menor complementar da posição 1, 1. O 2 vezes o 1 vezes o menor complementar
da posição 1, 3. Então, a gente tem aí que é o menor complementar da posição 1 mais 2 vezes o menor complementar da posição 1, 3. Como escolhemos uma linha com a maior quantidade de zeros, isso anulou durante as multiplicações alguns cálculos. Após isso, vamos calcular os cofatores para os elementos D11 e D13. Para o D1, removemos a linha e a coluna do elemento, né? Vocês lembram desse processo? A gente exclui a linha e a coluna do elemento e calcula o determinante da matriz que sobrou. Então, como a gente tem aí que a matriz vai ser ali a 1, 1, 1, 3, 0, 1, 1, 2, 2. Então, essa matriz aqui que vai nos dar o menor complementar da posição 1, 1. Da posição 1, 3, a gente tem que a linha 1, coluna 3, linha 1, coluna 3 some, e aí a gente olha para a matriz dos elementos que sobrou. Então, o determinante para as matrizes D1 e D13 foi calculado utilizando a regra de Sarrou para matrizes de ordem 3. Então, a gente faz o processo da multiplicação aqui para cada um dos determinantes, ou seja, o determinante da matriz que surgiu do menor complementar da posição 1, 1, e aí a gente faz os cálculos, faz as multiplicações das diagonais, e depois faz a multiplicação e o resultado inverte, fazemos as operações, e a gente chega aí que o determinante da matriz, o menor complementar da posição 1 é menos 1. E depois fazemos o mesmo processo para o determinante da matriz, do complementar da posição 1, 3. Aplicando a regra de Sarri, a gente consegue encontrar que o menor complementar aí vai ser o 10. Por fim, a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer a operação para calcular o determinante da matriz original, que era quem? Que era o menor complementar ali do 1, 1, mais 2 vezes o menor complementar do 1, 3. Então, menos 1 mais 2 vezes 10, a gente tem que o determinante da matriz A é 19. Então, a gente ainda tem algumas propriedades interessantes aqui para a gente finalizar a nossa aula. O determinante de uma matriz quadrada A é igual ao determinante da sua transposta. Então, o determinante de A vai ser igual ao determinante da A transposta. Caso exista uma linha ou coluna na matriz igual a 0, o determinante é igual a 0. E caso existam duas filas paralelas iguais ou proporcionais, o determinante é 0. O determinante do produto de um número real k por uma matriz A é igual ao produto de k elevado a n, onde n é o número de linhas de A, pelo determinante de A. Então, a gente tem uma propriedade bem legalzinha aqui. E ainda, o caso os elementos abaixo ou acima da diagonal principal forem nulos, o determinante será o produto dos elementos da diagonal principal. E para finalizar, a gente tem o teorema de Binet. Seja A e B matrizes quadradas de ordem n, o determinante do produto de A por B é igual ao produto dos determinantes de A e de B. Pessoal, com isso a gente finaliza os nossos estudos de determinante e terminamos essa unidade. Eu vou ficando por aqui. Um grande beijo, um forte abraço e até mais. Tchau, tchau.